Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre Novembro de 63, um dos melhores livros do Stephen King que eu li na minha vida, favoritadíssimo. Mas antes disso, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente e eu tenho um lugar pra te mostrar. Vambora! Andamos o quê? 3 quilômetros e alguma coisa. Tô morta. O que você achou desse passeio? Belíssimo! Quase chorei de tão bonito. E uma dica muito preciosa pra você é, assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui, vai lá no canal da Paula, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você conferir, porque ela fez um vlog belíssimo. Tá um negócio assim de tirar o fôlego. Aguarde e confie. E agora, como eu disse, a gente vai falar sobre Novembro de 63 do Stephen King, que se tornou o meu favorito do autor. E por que a gente está num lugar diferente? Porque a gente vai fazer duas receitas que a gente tem aqui nesse livro. Virou canal de culinária também. E existe um momento da história desse livro aqui que o personagem acaba oferecendo uma salada de atum e também uma sopa de tomate. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu acho que todos os ingredientes estão aqui. Preciso conferir a receita, que curiosamente veio no final do livro. Então, ó, salada de atum. Atum, esqueci do atum, que bom. Pepino, azeite, limão, maionese e coisas caso você tenha. A sopa de tomate eu vou precisar de azeite, cebola que eu vou precisar pegar, tomate, basicamente isso. Muito bom. E vamos de prender o cabelo para não cair na comida, não é mesmo? Uma coisa que me incomoda muito é que tudo é embalado nesse Canadá. A parte boa é que a gente recicla tudo também. Então, equilíbrio. Antes de mais nada, eu preciso lavar todas as coisas, né? Então vamos a esse processo rapidinho. Bom, vou começar pelos tomates, porque eu preciso colocar ele no forno. Então eu vou tirar as sementes e eu vou deixar as receitas aqui no box de descrição, caso você queira fazer também. E eu espero que fique bom, porque pode ficar bem ruim, né? Mas assim, falando sobre Novembro de 63, eu acho que ele foi um dos melhores livros do Stephen King que eu li. Primeiro, pela forma como ele traz toda a questão de ficção histórica pra essa história. Porque logo no início da história a gente tem o Jake, e eu cismei que é outro nome, e ele acaba indo parar numa lanchonete do UOL, e o UOL fala assim, olha, eu tenho um buraco ali, que se você entrar, você vai aparecer em 1958. E ele fica, esse cara tá doido, né? Mas eu vou ver o que vai rolar, deixa eu ir pra esse buraco. E ele vai. E ele acaba voltando no tempo e ele fica, mas como isso acontece? Qual é a explicação para isso? Por que eu voltei no tempo? Por que quando eu volto as coisas, né, resetam pro buraco, né? E ele começa a se questionar muito, assim. Ele é um professor de inglês, na verdade, né? E isso foi muito interessante porque foi uma jogada muito esperta do
Stephen King pra época, né? Porque palavras diferentes, conhecimentos ali, ele acaba usando ao longo da sua trajetória em 1958. Só que por que ele vai pra 1958? Porque o All, que é o cara da lanchonete que ele encontra, tem a brilhante ideia de evitar a morte de JFK. E eu acho que essa é a parte mais interessante da história, porque o All, que é o cara da lanchonete, acredita que evitando a morte de JFK, ele vai evitar muitas coisas, ele vai fazer com que o país seja muito bom, que continue, né, da mesma forma que era no período do JFK, enfim, muitas coisas ali que vão surgir. E pra mim, nesse momento, o Stephen King também foi muito inteligente, porque ele acaba pegando um fato que é muito importante pra América do Norte, assim, pra quem vive ali nos Estados Unidos mesmo. E isso foi o ápice pra mim, porque um dos ápices, na verdade, porque o Stephen King, ele teve um trabalho de pesquisa que é muito minucioso, muito detalhado. Ele mostra pra você as coisas que estavam acontecendo, como estava a época, muitas coisas. E o mais interessante é que pequenas coisas que a gente acaba vendo, porque, por exemplo, o All da lanchonete, ele acaba vendendo um sanduíche muito mais barato. E todo mundo fica, nossa, isso é sanduíche de gato, isso é sanduíche de cachorro, coisas do tipo. Só que, com essa questão dele conseguir voltar no tempo, ele acaba comprando carne mais barata. E aí a gente acaba se perguntando como é que essas coisas do passado vão afetar o presente ou o futuro. Não sei como definir esse momento. E aí é quando a gente entra nessa jornada com o Jake, que ele vai pra 1958. Ele tem uma vida completamente diferente, ele meio que começa do zero, ele se muda, a gente tem alguns easter eggs. E o mais interessante é, algumas pessoas perguntam, se eu ler esse livro, eu vou pegar spoiler de It? E assim, não é nem spoiler, é uma coisa muito sutil que você acaba vendo no meio do caminho. Não vai machucar a sua experiência com It, afinal de contas. É um livro com 1000 e poucas páginas, né? Então, assim, um negocinho não vai machucar. Confia. E aí, a partir do momento que o Jake vai pra esse passado, ele entra ali nesse buraco, né? Ele vai pra esse buraco. A primeira coisa que ele vê é um homem do cartão amarelo. E aí você fica encucado com essa história toda. Por que ele acaba encontrando essa pessoa? Por que esse personagem tá falando as coisas que ele fala? Por que acontecem as coisas que acontecem com esse personagem? E eu fiquei simplesmente encantada com a explicação pra isso. Obviamente que o Stephen King, ele também não vai se aprofundar em algumas coisas. E eu acho que alguns leitores eles vão pensar da seguinte forma: é um livro de ficção científica, então ele tem que explicar tintim por tintim das coisas que acontecem ali na história. E pra mim, particularmente, não é necessário, e eu fiquei muito feliz com o final que ele oferece pra gente, porque é um livro de 800 e poucas páginas. E o protagonista, o Jake, ele vai acompanhar ali o próprio atirador, né, que matou o JFK. E ele vai acompanhar essa pessoa, vai entender a rotina dele, o que ele está fazendo. Tem várias outras coisas acontecendo em paralelo. Algumas coisas eu acredito que poderiam ter sido retiradas de fato da história, mas no final das contas, pra mim, eu acho que o Stephen King foi extremamente feliz nessa história. Algumas coisas que me incomodam nas histórias dele, em outros livros, aqui eu não encontrei. Na verdade, nesse livro eu encontrei uma crítica gigantesca a várias coisas que aconteceram naquela época. Então, eu fiquei muito feliz de ler esse livro. Foi uma surpresa, assim, muito, muito, muito grata. Não é porque eu goste apenas de ficção científica que eu acredite que a pesquisa do Stephen King foi gigantesca, mas eu acho que todo o conjunto da obra em si foi muito bem feito, foi muito bem arquitetado de diferentes maneiras. E eu acho que uma coisa que me deixa não triste, eu acho que triste não é a palavra certa, mas que me deixa, sei lá, não sei qual palavra usar. É que eu gostaria muito que essa resenha fosse com spoilers, porque tem tantos aspectos dessa história que eu gostaria de falar sobre, que eu acho que eu ficaria aqui falando num vídeo de 1 hora. Isso se esse vídeo não se tornar um vídeo de 1 hora. Mas, por exemplo, a gente tem o Jake indo pra 1958, e aí você se pergunta, mas por que ele vai pra 1958? Que é pra onde aquele buraco vai levar ele. E é isso que a gente tem até aquele momento. Lembrando que é um livro de 800 e poucas páginas, coisas serão explicadas, outras coisas não tão detalhadas assim, e pra mim tá tudo bem. Mas eu acho que uma das coisas mais incríveis que o Stephen King faz nessa história, e assim, ele faz com muita
graciosidade é te pegar pela mão e fazer com que você vá junto nessa aventura com o Jake, que você entenda exatamente o que ele vai fazer, quais são os planos que ele tem, como ele traçou tudo isso com o Wall, porque a gente acaba vendo o que está acontecendo, por que o Wall não vai ser a pessoa responsável por ir até ali o dia do assassinato, tentar ir, né, na verdade, até o dia do assassinato do Kennedy para evitar a morte dele. É assim, surreal. E é bizarro porque o King, ele vai te levando pela mão, e você quer saber exatamente onde ele quer chegar. E acontece muitas coisas assim. Muitas coisas com o próprio Jake. Coisas que ele vai encontrando ao longo do caminho, situações que pessoas passavam naquela época que eu achei muito, muito bem retratadas, assim, elementos como, por exemplo, uma vassoura, que faz total sentido pra história, personagens que você vai se apaixonar, um final que você praticamente vai chorar. Foi um misto de sentimentos que eu não sei nem como explicar essa história. É uma ficção histórica com viagem no tempo, é uma ficção histórica com viagem no tempo, onde a gente tem uma história incrível e muito bem estruturada, onde o Stephen King serve de maneira incrível. Agora pra sopa vai ser bem rapidinho, eu só vou precisar cortar a cebola, que vai me fazer chorar um bocado, provavelmente, mas eu vou usar uma técnica milenar que eu aprendi, que você vai pegar um papel toalha, você vai molhar aqui e deixar ele perto da cebola. Se funciona, às vezes sim, às vezes não. E eu acho que esse é um daqueles livros que só você lendo mesmo pra tirar suas próprias conclusões, sabe? Porque é uma história que é muito profunda, assim. Você não espera exatamente o que vai ser oferecido pra você no final das contas. Foi uma história que eu vi personagens muito bem construídos, com uma narrativa muito bem construída, apesar de ser uma viagem no tempo muito linear também. Foi uma história que, como eu disse, teve um misto de sentimentos ali. Eu fiquei arrepiada com a construção da história, com os momentos históricos que a gente tem. Eu fiquei emocionada em alguns momentos, quase chorei, sem lágrimas. Funciona. E eu não sei se você sabe, mas eu nunca tinha favoritado um livro do Stephen King. E esse foi o primeiro livro que eu favoritei. Eu tô simplesmente apaixonada, obviamente vou puxar a sardinha pra esse livro em qualquer momento. Eu gostaria muito de reler essa história, porque como eu disse, o Stephen King, ele é ardiloso nessa história. Ele vai te puxando pela mão, ele vai te levando. E aí quando você percebe, você tá apaixonado. É isso. Agora eu vou terminar a minha sopinha e daqui a pouco eu volto pra dizer se ficou boa ou não. Na verdade, eu vou dar uma incrementada nela, porque ela é bem simplesinha assim, mas eu vou adicionar umas coisas aí que você vai ver. Antes de você for embora, me conta aqui nos comentários qual é o livro do Stephen King que é o seu favorito. Não esqueça de ir lá no canal da Paula, como eu disse, pra você conferir o vídeo dela, porque tá assim, ó, o supra-sumo. Essa mulher, quando faz vlog, gente, sai de baixo, tá? Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros. Me segue lá no Instagram pra você ver mais coisas, pra gente conversar um pouquinho mais. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!